Pictogramas chineses e o dilúvio bíblico. A descoberta de Gênesis. Isso é um fato. Pictogramas chineses. Muitas línguas escritas são baseadas em alfabetos, mas os personagens de palavras chinesas são feitos de símbolos de imagens chamados de pictográficos. Mas de onde vieram esses símbolos de imagens chineses? As dicas estão em alguns dos pictográficos eles mesmos. Se você olhar a combinação de símbolos para o símbolo pictográfico para criar, você verá símbolo para caminhar, falar, viver, pó e homem. Lembranças de Gênesis. Deus usou a boca para criar, respirando a vida no corpo de Adão, feito de pó. Adão e Eva pareciam completamente maturos, capazes de caminhar e falar desde o início. Uma das principais evidências de que o relato criacionista bíblico é verdadeiro e singular, entre os demais, é a própria construção da história secular. Entre lendas, mitos e costumes inseridos nas culturas, podemos encontrar enormes pontos de ligação com os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Esses pontos apontam para uma origem, apontam para algo que realmente aconteceu e foi tão marcante que culturas em todo o planeta decidiram registrar. Uma das mais impressionantes evidências são os pictogramas chineses. Então vamos entender primeiramente quais os pontos que devemos observar. O que são pictogramas? Peguei essa imagem para poder entender melhor como que é a forma de comunicação, né, que eles usavam através de desenhos. O sol, você vê que é um desenho mesmo, e com o passar do tempo, né, com a evolução aí das escritas, até que ficou um pouco diferente. A montanha não teve tanta alteração, a água, você vê que está bem diferente, né, como era antes. A porta, você vê que não mudou muito, assim era a forma que eles se comunicavam. Dando continuidade, pictograma é um símbolo que representa um objeto ou conceito por meio de desenhos figurativos. Pictografia é a forma de escrita pela qual ideias e objetivos são transmitidos por meio de desenhos. Ossos encontrados em Honan, China, mencionam governantes da dinastia de Shang, 1766 a.C. a 1123 a.C., o que nos dá a certeza de que a escrita chinesa tem pelo menos essa idade. Certamente é a mais antiga língua usada na atualidade. A língua chinesa contém cerca de 600 símbolos básicos, que são palavras básicas. Outras palavras podem ser formadas pela combinação desses símbolos básicos para as figuras mais complicadas. A China antes de Buda. Quando falamos em 2000 a.C., estamos falando de um período anterior ao budismo, pois o nascimento de Buda se deu por volta de 600 a.C. A língua chinesa teve origem por volta de 2500 a.C., e o livro de Gênesis foi escrito quase 1000 anos depois disso. Então, uma breve cronologia seguiria esta ordem. 3000 a.C., evento Torre de Babel. 2500 a.C., início da escrita chinesa. 1400 a.C., Gênesis foi escrito por Moisés. 600 a.C., nascimento de Buda. 240 a.C., início do budismo como religião. Antes de Buda e do budismo, a religião chinesa era muito parecida com a religião do povo que habitava a terra após o evento da Torre de Babel. Durante as 3 primeiras dinastias, Xia, Shang e Zhou, os chineses adoravam um único Deus. Esse Deus era chamado por eles de Shangdi, que traduzido quer dizer Deus dos céus. Chineses migraram para o oeste. Depois da Torre de Babel, a Bíblia nos ensina que as nações foram espalhadas pela terra. Isso ocorreu mais ou menos 500 anos antes do surgimento da escrita chinesa. E de acordo com os estudos sobre a origem do povo chinês, sabe-se que eles migraram da região onde hoje está localizado o Iraque, antiga Babilônia. Por coincidência, essa região era onde se localizava a Torre de Babel. E como evidência criacionista de que o relato bíblico é fiel, todas as nações se originaram desse evento. Então, qualquer vestígio cultural que possamos encontrar nos remete à origem desse costume e de onde ele veio. Rastreando a migração dos antepassados chineses, eles deveriam ter migrado do oeste, isolando-se por trás de cadeias de montanhas que, em determinado período, ficaram inacessíveis aos demais povos. Isso explica a singularidade física do povo chinês em relação aos outros povos. O isolamento genético fez seu trabalho nos séculos seguintes, deixando os chineses com uma característica ímpar. Podemos ter certeza disso analisando o primeiro pictograma chinês. Perceba que os pictogramas simples das palavras grande, divisão, oeste e passeio formam o ideograma que exprime a ideia de migrar. Então concluímos que a formação dos ideogramas é fundamentada em experiências reais.
Podemos achar que talvez isso seja uma coincidência contida no idioma chinês. No meio de tantos símbolos, talvez alguns realmente tenham algo em comum. Um argumento comum dos céticos quanto à universalidade dos relatos bíblicos, sobretudo os eventos de Gênesis, a criação, o Éden e o dilúvio, é o de que as civilizações antigas, como a China, não têm aparentemente nenhuma ligação cultural e religiosa com a visão teísta criacionista das Escrituras. Entretanto, os autores Heng e a doutora Ethel Nelson, em a sua obra Descoberta do Gênesis na língua chinesa, The Discovery of Genesis, mostra justamente o oposto. Publicado em 1979, foi lançado em português somente em 2011, pela Sociedade Criacionista Brasileira. A doutora Ethel Nelson explica um estudo dos mais antigos escritos chineses, artigos de bronze, escrito em caso de tartarugas ou ossos feitos por adivinhadores. Apoia a ideia do seu conhecimento detalhado do mundo pré-diluviano. Essas formas de escrita primitiva são mais pictográficas, pictogramas, do que a taquigrafia de hoje. Os caracteres mais primitivos e básicos, chamados radicais, servem como o ABC da escrita. Quando os radicais são combinados, eles formam um tipo de caractere mais complexo, chamado ideograma, que relata uma história ou conceito. A evidência dos relatos do Gênesis na escrita milenar dos chineses é algo precioso histórica, cultural e teologicamente falando, como bem frisou Paul Zimmermann, presidente da Concórdia. À semelhança de arqueólogos, pacientes e cuidadosos, os autores juntaram as evidências. Muitos hão de concordar, outros, sem dúvida, colocarão em xeque esse trabalho. Mas as evidências parecem pedir que se cave mais fundo, pois não podem ser ignoradas. Não, as evidências não podem ser colocadas de lado, como se os pontos correspondentes entre os 6 ideogramas chineses e o Gênesis fosse mero produto do acaso. Não, esse livro clama por consideração muito mais séria. Vamos analisar alguns pictogramas encontrados na escrita chinesa que apontam para os primeiros capítulos do livro de Gênesis. Separando os pictogramas da palavra falar, temos pó, boca e vivo. A Bíblia em Gênesis 2:27 traz a seguinte narrativa. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Perceba a conexão entre os pictogramas. A palavra boca também representa homem ou pessoa. Por esse ideograma podemos entender uma pessoa viva de pó. Ainda podemos relacionar a palavra falar com caminhar para formar o pictograma criar em chinês. Ainda podemos relacionar as palavras vivo, pó e homem e formar o ideograma primeiro em chinês. Seria muita coincidência esses ideogramas comporem justamente as palavras que confirmam o relato bíblico. No princípio, o homem desfrutava de comunhão com Deus. Havia verdadeira felicidade no relacionamento entre o homem e seu Criador. No jardim, Deus abençoou o homem vivente. E no jardim, ele desfrutou de felicidade e comunhão. Confira os relatos em Gênesis 1:26 ou Gênesis 3:9. Uma criança chinesa pode em algum momento ter perguntado de onde veio o primeiro homem. Como já vimos anteriormente, os chineses migraram do oeste, e o diagrama de representação da palavra oeste é composta pelas palavras homem e jardim fechado. Essa mesma criança poderia ter perguntado sobre a origem da primeira mulher. E mais uma vez, os ideogramas mostram uma fina sintonia com o primeiro livro da Bíblia. A mulher foi desejada pelo homem e podemos observar que a palavra oeste aparece nas duas concepções de ideogramas. Gênesis 2:18, e o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei uma ajudadora adequada para ele. Na Bíblia também encontramos o relato de como começou a humanidade. Foi com duas pessoas, Adão e Eva, e deles toda a humanidade se originou. Em Gênesis 2:8 e 9, lemos que Deus plantou um jardim no Oriente. Havia muitas árvores, mas apenas duas especiais. Deus havia proibido o homem de comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:16 e 17. O homem foi proibido de comer o fruto de uma árvore, e se desobedecesse, a outra, a árvore da vida, seria tirada dele também. Em Gênesis 3:1-8, lemos que a serpente enganou a mulher. E depois disso, o homem e a mulher cobiçaram o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ambos pecaram diante de Deus. Como já vimos, a palavra desejar tem contido a palavra mulher. E se mudarmos para a cobiça, temos a ideia formada por duas árvores e uma mulher. Sabemos pela Bíblia que Satanás, o tentador, foi responsável por induzir Adão e Eva ao pecado no jardim do Éden. Na palavra diabo, temos a ocorrência de um segredo contado para as pessoas em um jardim.
E na palavra tentador temos a ocorrência das duas árvores. O livro de Gênesis também relata o que aconteceu imediatamente após terem comido o fruto proibido. Adão e Eva viram que estavam nus. Uma das palavras que descreve homem é associada à palavra fruta, para compor a ideia de nudez. Sabemos que houve um castigo aplicado ao homem e à mulher por desobedecerem às ordens de Deus. Ao homem foi dito que com suor tiraria o alimento da terra, e a terra produziria ervas daninhas. A mulher sentiria dor no parto, e isso seria uma espécie de punição pelo erro cometido. As ideias de dor e tristeza são compostas por elementos das histórias relatadas em Gênesis. Quando analisamos o grande dilúvio global de Gênesis, vemos que apenas 8 pessoas se salvaram. A ideia de navio é composta pelas palavras boca, 8 e barco. Logicamente, o evento foi tão marcante para os descendentes de Noé que ficou registrado na escrita. Até para formarmos a ideia de total, temos que unir as palavras 8, unidos e terra, numa clara alusão aos 8 sobreviventes da Arca de Noé, que formaram a totalidade dos seres vivos após o dilúvio. Conforme a Bíblia, o dilúvio se estendeu por toda a terra. Se adicionarmos a ideia de água e a ideia de total, teremos o ideograma que representa dilúvio ou inundação. O estudo desses pictogramas evidencia o fato de que o registro de Gênesis não é exclusivo do povo hebreu, e atesta que o registro de Gênesis é fiel ao que realmente aconteceu. A tradição oral e os vestígios culturais ficaram presos ao tempo e nos mostram evidências de que a verdade está presente até os dias atuais. Conclusão. Isso nos mostra a veracidade da palavra de Deus. Há mais de 2.500 anos antes de Cristo, o pictograma chinês carrega a história de Gênesis. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Mateus 24, versículo 35.